Você sabia que existem medidas simples que vão te ajudar a prevenir, combater, tratar doenças e problemas no seu organismo? São medidas simples, baseadas em alimentação e com as quais você não precisa gastar um rio de dinheiro ou tampouco fazer dietas mirabolantes. Você quer saber como? Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Cléo Ferreira, especialista em plantas e probióticos há mais de 10 anos e idealizadora do projeto Ato de Amor e Saúde e Vida com Probióticos e Plantas. Cientistas descobriram que no nosso organismo existem 110 trilhões de células. Mas pasmem, apenas 10 trilhões, ou seja, cerca de 10%, são células humanas. Aí você me pergunta, como assim? Do que o meu corpo é feito? Como que 110, apenas 10 são minhas? E as demais, o que são? Por acaso eu sou um hospedeiro ou alguma coisa do tipo? Gente, dá para ficar meio paranoico, né? Não, mas não precisa. Deixa eu contar para você. As outras 100 trilhões de células são bactérias. Exatamente, bactérias, que podem ser patógenas ou gram-positivas. Vou falar sobre isso. E também alguns outros micro-organismos diversificados. Mas vamos nos concentrar nas bactérias. Bactérias patógenas são bactérias más, que causam doenças, que trazem problemas para todo o seu organismo. As bactérias patógenas, elas são extremamente maléficas ao organismo porque elas são as causadoras de infecções, doenças mais simples ou doenças mais graves, crônicas. E elas estão no seu organismo independente do que você faça ou do que você coma. Isso é um fato. As bactérias gram-positivas são as bactérias benéficas. Elas não só combatem as bactérias patógenas, como também elas tratam o seu organismo. As bactérias patógenas e gram-positivas, elas vivem em qualquer organismo vivo. Porém, nós temos que saber em relação ao equilíbrio. Não é possível eliminar 100% as bactérias patógenas. Assim como quem tem predominância delas não terá uma baixa de 100% das bactérias gram-positivas, tá? Então entendam, elas vão viver no seu organismo. A nossa microbiota, antigamente conhecido como flora intestinal, ela se forma na primeira infância. Por isso, a necessidade do bebê ser alimentado com leite materno. Tanto no útero da mãe, quanto na alimentação inicial, vai se formando uma microbiota saudável. Mas, ao longo da vida, a gente começa a ter uma alimentação desregrada e é muito comum que as bactérias patógenas passem a ser maioria em nosso organismo. Mas, mesmo que tenha sido formada na primeira infância, a microbiota pode ser alterada. Nós podemos tratar, nós podemos reequilibrar a nossa microbiota. Mas de que forma? A alimentação. Gente, quem nunca ouviu dizer, você é o que você come? Nunca foi tão verdadeiro. Se você come coisas saudáveis, se você tem uma alimentação balanceada, rica em fibras, rica em vitaminas, minerais, você com certeza estará colonizando de forma positiva o seu organismo, principalmente o seu intestino. Mas se você é uma pessoa que só come produtos industrializados, massas, frituras, açúcares, produtos químicos com conservante, com certeza a sua microbiota não está saudável. E o que é pior, nem sempre nós sentimos imediatamente o resultado dessa microbiota. Existem alguns problemas de saúde que ficam anos e anos embutidos, às vezes vem em forma de desconforto, mal-estar, mas não geram um problema imediato, ou melhor, não geram sintomas desse problema imediatamente.
Então, é muito importante mesmo que você consiga colonizar o seu organismo de forma saudável, que você traga para o seu organismo uma proliferação de bactérias gram-positivas. E como nós podemos fazer isso? Como eu disse, alimentação saudável e o uso dos probióticos. Por quê? Probióticos são alimentos propícios para recolonizar de forma positiva a sua microbiota. Mas há uma coisa que você precisa saber. Se você faz um exame para determinar se você está ou não com anemia, esse exame ele vai determinar quantas plaquetas você tem, glóbulos brancos, vermelhos, e você vai saber se tem ou não anemia. Se você faz um exame para ver se você tem vermes, também você tem como ter esses resultados. Mas, no caso de bactérias, não existe um exame quantitativo que determine se você tem mais ou menos bactérias positivas, ou se você tem mais ou menos bactérias patógenas. E por não existir essa forma de você determinar quantas são, de você ter essa informação, a melhor maneira de você fazer esse controle é pela sua alimentação. Sim, se você tiver uma alimentação balanceada, equilibrada, e se você não tem sintomas de doença, se você não vive com desconfortos constantes, você sim tem uma microbiota saudável. Mas se você tem essa alimentação desregrada, se você tem, como eu disse, essa alimentação à base de carboidratos, açúcares, frituras e outras coisas, e se você costuma sentir azia, mal-estar, cansaço, aquela sensação de estufamento, excesso de gases, você pode ter certeza, você está com uma microbiota desequilibrada. E quando eu digo equilibrar, não é ali, estar de igual para igual, patógenas e gram-positivas, de forma nenhuma. Uma microbiota equilibrada, ela vai ter uma predominância de bactérias do bem, das bactérias gram-positivas. E você tem se alimentado para ter uma microbiota saudável? Mas aí você me pergunta, você está falando tanto essa palavra probióticos, o que vem a ser probióticos? Em primeiro lugar, a palavra probióticos significa alimento a favor da vida. Pró, a favor, biótico, vida. Então, em primeiro lugar, olha que interessante, um alimento que ele é a favor da vida, que ele está fazendo com que a sua vida seja mais saudável. Já está bem explicadinho, né? Mas ele é mais que isso. São alimentos fermentados, alimentos vivos, são alimentos que nutrem de uma forma muito maior do que os alimentos comuns e são alimentos que colonizam a nossa microbiota. Eles vão, como eu disse, equilibrar a microbiota da forma que a maioria dos alimentos não faz. Isso são alimentos probióticos. Mas para ficar mais fácil para você entender, eu vou te dar alguns exemplos de alimentos probióticos. Iogurte, talvez seja o alimento probiótico mais conhecido e mais ingerido em todo o mundo. Ou seja, todo iogurte é fermentado. É leite e bactérias que fermentam esse leite, que o transforma de leite a iogurte. Isso é um exemplo de alimento probiótico. Um alimento probiótico que também, principalmente, a gente que é mineiro adora, gente, o queijo. Sim, o queijo, o requeijão não, entendam. O alimento, para ser probiótico, ele tem que passar por um processo cru, porque as bactérias são seres vivos. Se ele for feito a quente, as bactérias morrem. O requeijão, ele é feito cozido, o queijo, ele é feito cru. Então, olha a diferença. Queijo, alimento probiótico. Coalhada, aquele leite que talhou, que a gente coloca um pouquinho de açúcar nele, alimento probiótico. Gente, alimento probiótico é mais saudável quando feito em casa, mas existem os industrializados. Por exemplo, Yakult. Você compra Yakult pronto, mas você pode fazer em casa e eu vou te ensinar. Só que
Nós vamos aprender isso em outro vídeo, porque essas receitas são extensas e eu vou ensinar várias receitas para vocês. Mas hoje vamos apenas falar do que são os probióticos, ok? Como eu disse, para ser probiótico, ele tem que passar por um processo em que ele não é levado a altas temperaturas ou ao fogo. Ele passa por um processo de fermentação. Por exemplo, vamos voltar a falar do iogurte. Eu pego a porção que eu tenho de bactérias, existem formas diferentes, tá? Existem iogurtes com grãos, iogurtes sem grãos, nós vamos falar sobre isso lá na frente, mas vamos restringir a informação aqui. Uma porção de bactérias, eu coloco no leite. Fiz a minha preparação, eu vou deixar que ela fermente por cerca de 24 horas. Existem probióticos que têm tempos diferentes e mesmo o iogurte pode ser um pouco menos, um pouco mais, vai depender do tipo do iogurte, depende do clima onde se está fazendo essa fermentação, mas basicamente é isso, a fermentação do produto. Quando ele passa por esse processo de fermentação, há um processo também de colonização, ou seja, as bactérias que eu coloquei no iogurte, elas vão colonizar, elas vão se procriar naquele ambiente e a partir disso elas vão digerir os açúcares, os carboidratos, o que tiver presente naquele alimento. E aí, nesse processo, ocorrem coisas bem interessantes, dependendo de cada probiótico, é claro, porque existem funções diferentes, probióticos feitos no leite, probióticos feitos à base de plantas, de chás, de vegetais, mas o que elas vão fazer? Essas bactérias, elas vão transformar esses alimentos, elas vão potencializar o valor nutritivo. Então, elas quebram proteínas, elas quebram carboidratos e transformam eles em um teor maior de vitaminas, de sais minerais. Vou dar um exemplo. O kefir é um iogurte e ele faz com que o leite seja potencializado nas vitaminas D e na vitamina B12. É um exemplo assim, básico, porque existem muitos outros nutrientes, tá? Mas é só para você entender. Quando o leite é transformado em iogurte de kefir, ele vai te dar numa porção diária de 200 ml, ele vai te dar cerca de 18% da sua necessidade diária de vitamina B12, ao passo que o leite não te daria isso. Então, essa é a parte da nutrição dos probióticos, que potencializam o valor nutritivo de cada alimento. Agora, gente, eu preciso falar para vocês. É muito importante que vocês saibam qual probiótico você está consumindo. É muito importante que você tenha informação, principalmente se você for manipular os probióticos em casa, que na verdade é o que eu aconselho, porque quanto mais caseiro, quanto mais natural, mais saudável, desde que feito da forma correta, com a higiene adequada, com os produtos corretos e que a pessoa conheça, saiba o mínimo sobre os probióticos. Porque, por exemplo, sabe aquele pão que você deixa ali alguns dias ou fica esquecido e você começa a ver umas manchinhas, um bolor, ora verde, ora preto, amarelado, depende muito, mas assim, sempre cria aquele bolor no pão? Isso não é um probiótico, ao contrário, são bactérias patógenas, são super prejudiciais, elas são tóxicas. Então, no exemplo do pão mofado, gente, não façam ingestão desse tipo de produto. Não façam ingestão desses alimentos que você perceber que ganharam bolor, que mofaram. Isso sim é uma colonização de bactérias, mas bactérias ruins, que causam doenças, que intoxicam, que causam alergias, que debilitam o seu organismo. Então, se você for começar o uso de probióticos, com probióticos caseiros, se informe, por favor, não faça ingestão de qualquer produto, não manipule de qualquer jeito, porque é muito sério. A saúde em primeiro lugar, e a sua saúde estará em risco se você não souber o que está fazendo. Como eu disse, há uma potencialização da nutrição dos alimentos fermentados. Mas não é só isso. As bactérias, elas ingerem os insumos dos alimentos que estão sendo fermentados.
Vamos dar como exemplo o picles, nosso pepino, né? Não sei se vocês sabem que no nosso organismo, no nosso estômago, no nosso intestino, quando nós ingerimos pepino, ele é um alimento de difícil digestão, porque ele tem enzimas que prejudicam, que dificultam a ingestão. Mas as bactérias adoram essas enzimas. O que elas fazem? Elas absorvem, quebram as moléculas e devolvem um alimento digerível àquela fermentação. Então, um pepino fermentado, ele é muito mais fácil de ser digerido em nosso organismo. Com um detalhe, ele terá suas vitaminas, seus minerais, as fibras muito potencializados e, além de tudo, aquelas mesmas bactérias que fizeram tudo isso na fermentação, elas vão ser ingeridas junto com a fermentação. Elas estão no líquido, elas estão em todos os pedacinhos do pepino que a gente vai estar ingerindo. Estou citando o exemplo do pepino, mas serve para qualquer outro alimento fermentado, tá, gente? E quando nós ingerirmos essas bactérias, no nosso organismo já existem quanto? 100 trilhões delas. E quando nós as ingerimos, nós estamos equilibrando a nossa microbiota. Nós estamos fazendo com que a parte boa, com que as bactérias do bem sejam a maioria. Só que quando nós ingerimos essas bactérias, boa parte delas morre no nosso trato. Morrem desde a boca até o intestino. Uma pequena parcela chega viva ao nosso estômago e ao nosso intestino. Mas mesmo as que morrem nesse trato, elas já fizeram a função delas. Elas já trabalharam aquele alimento. E outra coisa, aquelas que chegaram vivas ao nosso estômago, ao nosso intestino, estão colonizando, estão, vamos assim dizer, fazendo as casas delas ali, elas vão também procriar, elas vão aumentar em quantidade no nosso organismo e elas ajudam as vitaminas e minerais, elas ajudam com que o nosso organismo faça uma absorção melhor. Elas trabalham, na verdade, uma coisa que eu não falei, elas vivem em simbiose com o nosso organismo, mas eu também vou falar sobre isso. Voltando às bactérias, quando elas fazem essa colonização, elas também limpam. Olha que interessante, né? Elas combatem as patógenas e limpam nosso intestino, nosso estômago e outros órgãos também. Mas por que eu falo tanto do intestino e do estômago? Porque dessas 100 trilhões, elas ocupam o nosso corpo todo, tá? Desde o fio de cabelo até a ponta do dedão do pé. Mas principalmente elas se localizam no nosso sistema digestivo, entre estômago e intestino, na nossa pele e no nosso sistema genital. Mas nós estamos nesse momento focando no digestivo, ok? Então ali elas estão limpando, combatendo as patógenas e é interessante, gente, elas combatem, elas tomam o território da patógena, que na verdade não deveria ser da patógena, né? Porque quanto menos patógena, mais saudável nós seremos. Elas colonizam o local onde as patógenas estavam antes. E elas fazem com que o organismo vá eliminando essas patógenas. Olha para vocês verem que trabalho interessante. Isso é essa simbiose. Por que simbiose? Elas são em maioria no nosso organismo. Ou seja, nós necessitamos delas. Já é um fato. Mas não só porque são em maioria, mas por causa de todo o benefício que nós estamos citando. Gente, vocês já imaginaram um organismo sem essas bactérias? Já imaginaram não ter um auxílio nessa digestão? Só os nossos ácidos não são suficientes para a nossa digestão. Não são. Não foi assim que o nosso organismo foi feito. Desde o início, ele já foi feito dessa forma. Então, sem essas bactérias, nós não teríamos capacidade de digerir tão facilmente os alimentos. Não haveria potencialização, nós estaríamos muito mais à mercê de uma anemia, por exemplo, de falta de minerais, de falta de nutrientes. E outra coisa, além dessa colonização que elas fazem, elas também vão eliminando
as toxinas do nosso organismo. Sabe aquele alimento mais tóxico, de açúcar ou químico? As bactérias ajudam na eliminação. Então, eu digo, seria impossível para o nosso organismo ter um bom funcionamento sem as bactérias. Mas elas também precisam do nosso organismo. Elas não sobrevivem fora de um organismo vivo. Poderia não ser o organismo humano, poderia ser um animal, uma planta ou algum outro organismo vivo. Elas precisam, tá? Se você me falar, mas quando um animal morre, que dá bactéria e tal, patógena. Sabe aquelas bactérias que consomem a carne morta de um animal morto ali? Patógena, causam doenças. Então, essa é a simbiose que a gente tanto fala em relação às bactérias e ao nosso organismo. Nosso organismo precisa, necessita, não vive sem as bactérias gram-positivas, bactérias do bem. Bactérias, aí já entra para os dois. Nenhuma bactéria sobrevive sem um local para colonizar. Só que as gram-positivas, elas precisam de um organismo vivo e elas trabalham para justificar a hospedagem. Sim, de certa forma, nós somos hospedeiros. De certa forma, elas estão hospedadas em nosso organismo. Mas há uma ajuda mútua. Elas estão hospedadas e fazem pelo nosso organismo o que outro ser não poderia fazer. O que o nosso organismo, o que o próprio organismo não está pronto para fazer. Então, é importantíssimo, a cada vez que eu falo sobre colonizar a nossa microbiota, vocês podem ver a importância em si ter uma alimentação balanceada e fazer a ingestão de probióticos, porque é muito, muito importante. Eu diria vital para a nossa saúde. Mas com tudo isso, quais os benefícios reais de termos essas bactérias colonizando o nosso organismo? Nós falamos da digestão, falamos da absorção de nutrientes, mas os benefícios reais é o fato de você estar saudável. Esse é o fator principal para tudo, né? Sem saúde, ninguém é nada. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter uma família feliz. Se ela não tiver saúde para aproveitar, se ela tiver com uma doença terminal, como que ela vai se sentir realmente feliz com tudo isso? Então, gente, cuidar da saúde em primeiro lugar. Essas bactérias, elas fazem com que nós sejamos saudáveis e nós conseguimos entender isso no dia a dia. Você percebe que você tem disposição, que você é uma pessoa alegre, de bem com a vida, que você está sempre disposto a fazer as coisas, você não tem aqueles cansaços do dia a dia, você não está, sabe, naquela situação de meio depressivo, fica triste à toa. Isso tem a ver com as bactérias, porque um organismo saudável, ele também faz com que o nosso humor melhore. Um organismo saudável melhora todos os aspectos da nossa vida. Vou falar uma coisa, as bactérias, elas regulam o nosso intestino. Tanto quem tem prisão de ventre, quanto quem tem a síndrome do organismo do intestino irritável. Elas não vão soltar e nem prender, elas vão regular o intestino. Aí eu vou te contar uma história. Todo mundo já deve ter ouvido a expressão que fulano está enfesado hoje. Só que a gente às vezes não para entender o que significa realmente a palavra, né? Enfesado, cheio de fezes. Uma pessoa com o intestino preso, ela fica inchada, dolorida, irritada, de mau humor, dor de cabeça, enjoo, vários sintomas. Eu conheço pessoas que passavam dias sem ir ao banheiro. A minha mãe, ela é um exemplo clássico disso. A minha mãe sofria com o intestino preso desde que ela começou a fazer o uso regular do kombucha. A minha mãe tem um intestino que ela ama, ela fala que é uma das melhores coisas do mundo. Isso é só um exemplo, isso é só uma prova viva de que os probióticos realmente funcionam. Além do intestino,
tem a questão dos hormônios. Por exemplo, uma pessoa com intestino limpo, ela tem uma liberação maior de serotonina. Ela tem os hormônios da alegria, do bem-estar, liberados em maior quantidade no organismo. Vejam a importância, vejam quantos benefícios nós temos com o uso de probióticos. Quanto bem nos faz ter a microbiota equilibrada, mas tudo depende, em primeiro lugar, da alimentação. Agora, nós estamos focando muito no intestino, no organismo, mas na verdade, nós estamos começando a falar sobre os probióticos agora. Nós ainda temos muito o que falar. Mas eu quero dar uma pinceladinha sobre os outros 2 locais do nosso organismo que elas também habitam em grande quantidade. Eu falei do sistema genital. Gente, é imprescindível que vocês tenham uma boa higiene e uma alimentação saudável também em relação a isso. A alimentação também vai interferir se você é uma pessoa que tem tendências a ter problemas de micoses, de bactéria ou de alguma coisa no seu sistema genital. Você cuida não só da parte externa, mas da parte interna. Isso vai evitar uma série de inflamações. Então, é também primordial a ingestão de bactérias em relação a esse fato. E em terceiro lugar, a nossa pele. Cientistas estudam se a maior parte das bactérias estão na pele ou no intestino. Eu ainda acredito que possa ser no intestino, mas como a pele é o maior órgão do nosso corpo, existe sim a possibilidade que seja na pele. Não há ainda um estudo que comprove com certeza onde elas se alojam em maior parte. Mas cuidar da pele é imprescindível. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tem uma coisa que a maioria das pessoas faz e que não é legal. Sabe aquele sabonete bactericida que você usa? Pois é. Sim, você está matando as bactérias patógenas. Sabe a criança que brincou ali na areia? Você está matando as bactérias que ela contraiu ali. Mas você também está matando as bactérias positivas. Você está matando as bactérias que protegem a sua pele. Elas fazem uma camada protetora. Por isso que muitas pessoas tendem a ter alergias, queimaduras por sol, manchas na pele. Parte disso é o tipo de produto químico que se usa na pele. E isso mata essas bactérias positivas, essas bactérias benéficas. Inclusive, olha para você ver o que elas fazem. Você anda, você está numa rua, você está absorvendo toxina do ar, dos combustíveis, sabe? Toda aquela impureza que tem ali no ambiente. E a sua pele absorve. As bactérias ajudam a eliminar essas toxinas, a não deixar a pele absorver a maioria delas. Então, quando você usa um sabonete bactericida, você está prejudicando tudo isso. Você está prejudicando a sua pele. Tudo isso você precisa observar. Mas nós vamos falar muito sobre isso ao longo dos próximos vídeos. Gente, com esse monte de informações em mãos, eu tenho certeza que você está louco ou louca para começar a consumir os probióticos. E deve estar se perguntando, mas como? Em primeiro lugar, você tem 2 caminhos, industrializados, comprar, e os caseiros, manipular. Eu, particularmente, sou super a favor de tudo que é natural. Então, assim, quanto mais natural, melhor, quanto menos conservante, mais saudável. Mas, se você optar inicialmente pelos industrializados, você já sabe aí, né? Iogurte, Yakult. Mas vamos falar dos caseiros. Para você fazer probióticos caseiros, você tem que levar em conta 2 coisas. Existem aqueles que você precisa de uma muda inicial, um start, para começar a sua produção. E existem aqueles que você faz a partir de coisas que você tem em casa. E dentro disso existem os que são feitos a partir de leite e os que são veganos. Sobre esses detalhes, eu vou explicar em outra oportunidade. Mas vamos falar como começar a sua produção de probióticos. Se você optar pelos iogurtes caseiros, você pode optar pelo kefir
ou pelos iogurtes infinitos. Mas o que são iogurtes infinitos? Eles são infinitos porque a partir do momento que você tem uma muda e que você cuida bem dessa muda, você preserva, você a tem, ó, infinitamente. Aliás, eu preciso te falar, esses iogurtes infinitos, o kefir, o kombucha, o kefir de água, eles estão aqui há milhares de anos. Alguns desses probióticos datam de 2, 3 mil anos atrás. E as culturas chegaram até nós para que possamos continuar fazendo esses probióticos. Interessante a história de cada um. E eu vou contar para vocês futuramente. Mas, falando de iogurte infinito, você tem várias opções. Você tem o Caspian, tem o Amazzi, que por sinal, assim, eu sou apaixonada. Tem o Ville, Bulgáricos, e tem vários outros. Nós vamos falar sobre cada um separadamente em outra oportunidade. Se você optar pelo kombucha, você também precisa dessa muda inicial. Ou, em alguns raros casos, algumas pessoas conseguem produzir o kombucha a partir de um líquido de kombucha puro, não saborizado. Nós também vamos falar sobre isso. Quanto ao kefir de água, ou chamado tibico, você também vai precisar dessa muda inicial. Agora, uma coisa interessante, existem muitos probióticos que você pode fazer em casa. Como eu falei, o queijo. Algumas pessoas produzem queijo em casa. A coalhada é bem tranquilo. Você vai fazer o processo de talhar o leite. Alguns outros são até chamados veganos, né? Probióticos feitos a partir de frutas, de legumes, vegetais. Por exemplo, temos um fermentado de frutas que, além de muito, muito saudável, ele é saborosíssimo. É o que nós chamamos de frutase. E olha, eu tenho uma receita preparada dele para vocês. No próximo vídeo, nós vamos ensinar a fazer um frutase delicioso. E vamos passar para vocês quais são os benefícios específicos da receita que nós vamos preparar. Aguardem, acompanhem. Mas temos outros também. Você já ouviu falar no aluá? Aluá é uma bebida fermentada, feita a partir da casca do abacaxi. Muitas pessoas fazem de jeitos diferentes, mas basicamente você vai fermentar a casca de abacaxi. Claro, leva ali alguns ingredientezinhos, leva açúcar, leva canela, tem um período, tem um jeito certinho de fazer que nós também vamos ensinar. Mas sabe uma coisa interessante? A Aluá é considerado o primeiro refrigerante brasileiro. Isso mesmo, foi criado pelos índios. E eu falei, né, lá no meu outro vídeo eu falei para vocês que eu sou descendente indígena. Isso há 4 gerações atrás, mas olha, tá no sangue. A gente não deixa de gostar e não deixa de falar sobre o assunto. Então, quando nós fizermos o aluá, eu vou trazer para vocês todas as dicas referentes. Mas isso é para o futuro. Além deles, você pode fazer fermentados de cebola, que são conserva, o picles, o chucrute, que é uma conserva feita a partir do repolho. E, gente, vou falar que essa lista ela é enorme. Eu vou ensinar para vocês cada um deles, cada probiótico, como fazer, quais são os benefícios, qual a origem de cada probiótico, porque assim, é bem legal também você conhecer a cultura desses probióticos, saber como eles foram criados, quais os benefícios que a sociedade que o criou percebeu logo no início. A gente vai falar sobre todos esses temas. Por isso você percebe a importância de nos acompanhar, porque é muito material. Agora, se você quer começar com os probióticos, você já sabe como. Nós vamos começar com a receita do frutase, mas vamos disponibilizando outras receitas para vocês. Agora, se você quer optar pelo kefir, kombucha, ou kefir de água, ou outro iogurte infinito, você precisa buscar a doação. Essa doação, ou você conhece alguém que tem alguma dessas mudas para te fornecer, ou você tem que buscar grupos de doação. Eu te convido a conhecer o Ato de Amor Probióticos, Kefir e Kombucha. É o nosso grupo no Facebook,
nós temos página no Facebook, nós temos o canal do YouTube, nós temos o Instagram e em breve o blog, tá, gente? Onde a gente vai trazer muito mais informações. Então, se você deseja a sua doação, nos acompanhe e nós vamos tentar te ajudar. Gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, curta, compartilhe, comente. Se você tem dúvida, pode colocar aqui pra gente, nós vamos responder. Pode ser aqui, pelo próprio vídeo, nos comentários, ou se for um assunto extenso, nós podemos fazer um vídeo com a sua dúvida. Então, coloca aqui pra gente, não fica aí na dúvida, sem saber qual probiótico. Se você quer saber o benefício, a gente vai te ajudar a saber tudo a respeito. No mais, não deixe de nos acompanhar para ficar a par de todas as novidades que vêm por aí. Até a próxima!